considero pregador. Mas antes de trocar uma ideia com vocês, eu queria orar. Então vamos curvar nossas frontes e fazer uma palavra de oração. Papai do Senhor querido, ajuda-nos, Senhor, a querer estar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar o teu amor, assim como o Senhor sempre fez por nós. Ao abrir a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito venha e ocupe o lugar do nosso próprio eu, para que possamos sentir milagres nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostaram do meu cabelo? Gostaram do meu cabelo? Não? Pois eu vim assim de propósito. Eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu ia falar sobre família, mas eu não vou falar sobre família hoje. Eu vou trocar uma ideia com vocês sobre amor. Eu tinha uma apresentação de slide para fazer, mas o caminho todo Deus me impressionou a falar outra coisa para vocês. E eu vou falar, trocar uma ideia com vocês a respeito disso aí. Não sei se vai ser do agrado de todos o que eu tenho para falar, mas vou seguir o meu coração. Eu tenho visto que muitas das vezes a gente tem colocado as doutrinas acima do amor. A gente tem procurado ter razão acima da compaixão. E a Bíblia nos fala que nós devemos nos admoestarmos uns aos outros com amor e procurar fazer com que as pessoas enxerguem que Jesus nos ama e que o amor completa, inclusive convence as pessoas de que elas estão erradas, que elas devem voltar atrás. Eu vim assim porque eu sabia que eu ia despertar muita atenção, não querendo chamar atenção para mim. Mas eu, alguns anos atrás, se eu quisesse ter cabelo grande na igreja, eu com certeza seria condenado por isso. E eu tenho certeza que ainda é assim, infelizmente. Alguns pensam, olha, um cristão de cabelo grande, mas onde está o amor por trás disso? Eu tenho algumas passagens da Bíblia aqui e eu gostaria da ajuda de vocês para poder passar essa mensagem, tá? Eu gostaria que alguém lesse Romanos 15, verso 14. Quem achar, por favor, se levante e leia. Que pode ensiná-los uns aos outros. Eu sei, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de quê? De quê? Bondade. Outras versões dizem caridade. Outras versões também podem dizer que, além de ensinar, outras versões podem dizer admoestar. Eu fui para a internet, como um bom pesquisador,
procurar o que significa a palavra admoestar. E a palavra admoestar diz o seguinte: avisar alguém da incorreção do seu modo de agir ou pensar, censurar, repreender. Outro significado para a palavra admoestar também tem advertir de maneira branda sobre alguma coisa, aconselhar. E aí eu queria dar um exemplo para vocês, e eu queria usar duas pessoas aqui. Eu vou usar pode ser você mesmo? A irmã Lúcia, pode vir para mim. Eu vou dar um exemplo aqui com vocês, e eu queria que vocês prestassem atenção no exemplo que eu vou utilizar, tá bom? Hubert, vou só usar um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Hubert, você não está dando o seu dízimo corretamente, você vai para o inferno por causa disso, você sabia? Sabia? Porque você está errado, você tem que devolver seu dízimo. Irmã Lusa, minha querida, o que está acontecendo na sua vida? A gente tem percebido que tem alguma coisa que a gente possa fazer por você, para te ajudar. A gente tem percebido que você tem passado por dificuldades, não tem conseguido dar seu dízimo. O que está acontecendo? Podemos te ajudar? Pode ser. Qual a maneira correta? A segunda. A Bíblia diz que a gente tem que se admoestar uns aos outros em amor. O próprio dicionário diz que para advertir alguém, nós devemos fazê-lo de maneira branda. Alguns anos atrás, eu estou dizendo que eu sei disso. E eu estou dizendo porque eu já passei por isso. De algumas pessoas que poderiam me dizer: olha, trate de cortar o seu cabelo, porque Deus não se agrada disso. E eu queria ter essa conversa com vocês, porque eu tenho percebido que no nosso meio, muitas vezes a gente quer ter razão acima de amar e acima de ter paz. Eu queria que alguém lesse, por gentileza, Colossenses 3, de 14 a 17. Vamos dividir aqui. Alguém lê os versículos 14, 15 e os outros, e outra pessoa lê os versículos 16 e 17. Colossenses 3, de 14 a 17. Pode ler, irmão. Esse é o 15, né, irmão? É o 15, né? 16. Agora alguém pode. Obrigado, irmão. Alguém? A minha versão é Jerusalém.
Pode ir. Ela chega mais próximo do original, de Jerusalém. Obrigado, irmão, obrigado. Muito obrigado. Pode ler, irmão. E tudo o que fizeste, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Leu o 16 também, aqui. Você leu só 17, né? Então agora leu o 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Obrigado. A Bíblia diz para a gente não chamar o pecado pelo nome? A Bíblia diz isso? A Bíblia diz que a gente tem que chamar o pecado pelo nome, né? A Bíblia diz que a gente tem que magoar as pessoas porque a gente chama o pecado pelo nome? Diz que a gente tem que magoar? Diz ao contrário, né? Diz que a gente tem que fazer isso com amor. Sobre qualquer aspecto, seja ele pessoal, seja ele doutrinário da nossa igreja, a gente não deve magoar as pessoas. De que me vale a verdade se eu magoo meu irmão? De que me vale a verdade se depois que eu falar a verdade, meu irmão sai dali e nunca mais volta? De que me vale essa verdade? E Jesus várias vezes falou várias verdades, mas ele nunca deixou de amar o próximo. Como aquela mulher que estava para ser apedrejada. Jesus disse: onde estão os teus acusadores? E ela disse: não tem mais nenhum. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus na Bíblia nunca diz para você não repreender o seu irmão, mas ele diz para você fazer com amor. A gente deve escolher as palavras para falar com os nossos irmãos, até para falar com os pecadores que queriam apedrejar aquela mulher. Deus se dirigiu a eles, Jesus se dirigiu a eles dizendo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Obrigado. Mas ele falou isso com raiva? Ele falou isso calmamente. A Bíblia diz que ele começou a escrever e depois ele se dirigiu às pessoas. Eu sei que Jesus é o nosso maior exemplo, mas às vezes fica difícil seguir a Jesus porque nós somos pessoas completamente diferentes e vivemos realidades diferentes. E às vezes os nossos problemas não deixam a gente enxergar do outro lado. Às vezes os nossos problemas fazem com que a gente fique mais ríspido. Os nossos problemas fazem com que a gente maltrate as pessoas, sem ao menos percebermos que isso está acontecendo. Eu quero dizer, irmãos, que nós somos responsáveis pelas palavras que a gente diz, e as nossas palavras não podem voltar atrás. Uma palavra dita, ela nunca volta atrás, seja boa, seja ruim. A gente não tem como voltar para ele. Não é? O que a gente vai escolher? Então, a gente vai escolher se descontrolar e às vezes soltar uma palavra que não é bem-vinda, ou a gente vai parar para pensar um pouco melhor e dizer aquilo que a gente quer dizer com amor, fazendo com que as outras pessoas não somente se convençam de que elas estão erradas em algum ponto,
mas que elas enxerguem em nós o Espírito de Deus, para que elas possam dizer: poxa, realmente eu estou errado, e ele ou ela me fez ver isso com amor, com tato, com jeito. Eu gostaria que no nosso dia a dia fosse mais assim, mas nós somos seres humanos e às vezes a gente não tem esse tato. E aí eu não vou julgar o motivo, né? Tem muitos motivos, mas eu gostaria que todos nós lembrássemos e orássemos a Deus, para que a gente pudesse, sempre que possível, estender a mão para a pessoa e dizer: em que eu posso te ajudar? Eu tenho passado por algumas empresas na minha vida de trabalho, e agora eu vou falar do outro lado, tá? A gente está falando muito sobre aquilo que a gente gostaria que fosse dentro da nossa igreja, mas eu vou falar do outro lado também, para dar um exemplo. Porque na vida, e aí agora eu estou deixando um pouquinho o âmbito espiritual de lado, tá? Porque na vida, as pessoas não merecem que a gente distrate elas no nosso dia a dia. As pessoas não merecem que a gente seja ríspido ao falar. Eu tenho passado por algumas empresas e eu tenho sentido a maneira de tratar e a evolução dessas empresas no que diz respeito a isso. Antigamente, eu falava, se eu fosse um gestor, uma pessoa que estivesse acima de outras pessoas, eu já encontrei gestores assim, que distratam, que maltratam, que dizem: faça o que você veio para trabalhar aqui, para fazer o que eu mando você fazer, e nada mais do que isso. E eu já encontrei gestores também que chegam junto, trabalham perto e dizem: no que eu posso te ajudar? Se preocupando com o crescimento das pessoas. Eu já vi os dois lados, já trabalhei com os dois lados da moeda. É crescente o movimento nas empresas de uma gestão melhor das pessoas, uma gestão que considere as pessoas, que não maltrate, mas se preocupe em ajudar, para que aquela pessoa cresça e dê frutos para aquela empresa. É assim que se faz gestão de pessoas. Perceberam alguma coincidência aqui? Não é assim que nós devemos ser para alcançar mais pessoas? Para que aquela pessoa dê frutos para a causa de Deus? E essa pessoa vai dar frutos se a gente falar com a verdade, maltratando. Pode falar, irmão. Uns anos atrás, um missionário estava trabalhando com uma pessoa. Foi muito difícil trazer na igreja. E na época havia uma festa na igreja. Então tinha todo tipo de culto. E essa senhora foi à igreja. E no momento que ela entrou e viu um monte de comida, ela foi pegar. E uma irmã bateu na mão dela. Ela nunca mais voltou para a igreja. Tanto trabalho para nada, né? E o que o irmão falou é real. A gente vê isso. E é muito difícil. É uma arte falar com sabedoria. É uma arte. E não são todos que têm. E deveríamos ser, né? Mas comedido, que falaram. E tem uma passagem no livro Ministros. Esse livro para Ministros não, Problemas Evangélicos. Tem lá. O tato sempre implica o resultado.
duplicam o resultado do orgulho. Centuplica multiplica vezes 100. Né? E aí vocês podem se perguntar, mas Alessandrei, o que tem a ver tudo isso que você falou com você vir falar na frente lá de cabelo solto? Há muitos anos atrás eu ouvi isso de pessoas aí. Quando eu estava tentando deixar meu cabelo crescer, de pessoas que eu considero, dizendo que, olha, fica feio em questão de cabelo grande. Você deve cortar o cabelo. Porque Deus não se agrada do seu cabelo. Como é que as pessoas podem sequer pensar em adivinhar do que Deus se agrada? Isso se chama presunção. E quando você trata as pessoas com presunção, você não centuplica a possibilidade de converter as pessoas. Você diminui a possibilidade de converter as pessoas. Não, lógico, você não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo do Senhor. Mas nós somos responsáveis pelas palavras que dizemos. E somos responsáveis por levar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem. O Senhor nos convida a falarmos sempre a verdade. Então, sim ou não? Sim. Mas se com a verdade que eu vou falar, que é uma verdade, biblicamente falando, se eu vou magoar aquela pessoa, biblicamente falando, eu acabei desprezando a oportunidade de levar o amor de Jesus para a vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa sai, nunca mais volta, toma raiva, toma nojo, toma asco e às vezes vai se envolver com outras coisas que a gente sabe que são até mais erradas. E aí eu pergunto, meus irmãos, a gente quer essa responsabilidade em nossos ombros? Um dia quem que vai nos cobrar? Eu não estou preparado para ter uma cobrança dessa, não. Eu não estou, não. Porque se naquele último dia Jesus me cobrar isso, pode ser que eu esteja em maus lençóis e frito para a eternidade. Eu quero sempre tratar as pessoas com amor. Eu quero sempre tratar as pessoas enxergando nelas que elas são minhas irmãs, meus irmãos. Aquelas pessoas que me merecem total consideração, que não merecem as minhas agruras. Porque a gente não tem o direito de tratar as pessoas mal, só porque nós estamos passando problemas. Nós não temos direito de tratar as pessoas mal, sob nenhum aspecto. E quando eu digo tratar mal, eu falo às vezes de tratar mal com palavras que estão certas. Fazer com que a pessoa, às vezes as pessoas não demonstram, né? Isso aí já acontece muito. As pessoas engolem seco. Uma palavra às vezes que a gente não deveria falar, as pessoas engolem seco, vão embora, mas não quero mais saber. Não quero mais saber. Eu vou ser sincero para vocês. Eu venho de uma criação meio assim. Minha mãe mesmo, quando se decepciona com uma pessoa, ela corta relações com aquela pessoa totalmente. E eu, em algumas vezes na minha vida, fui assim.
Ouvi coisas que não queria ouvir e cortei relações com uma pessoa assim, de não querer mais falar. E olha que eu já estava na igreja. Por quê? Nós somos seres humanos. Somos ou não somos? Carne e osso. Isso aqui sente dor. O coração sente as mágoas. A cabeça guarda tudo aquilo que foi dito de ruim para a gente. O único que pode perdoar e esquecer é nós. Não temos a capacidade de esquecer. Podemos perdoar, mas está lá. Está lá. E um dia aflora. Porque somos seres humanos falhos. O único que pode esquecer os nossos pecados é Deus. Nós não esquecemos os pecados que nos são feitos. Nós não esquecemos os erros que nos são feitos. Não dá para esquecer. Bom, não sei que no final, eu sei que no final da vida a gente adquire uma enfermidade que faz com que a gente esqueça, né? Mas enquanto pessoas, nós não podemos esquecer. E temos condições de esquecer. Então, meus irmãos, para finalizar, eu queria repetir aqui aquilo que foi lido anteriormente. Em Colossenses 3, de 14 a 17. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o nosso elo perfeito. Que a paz de Cristo, e todos sabem que a paz de Cristo é a mais perfeita que existe. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Se você tem que chamar a atenção de um irmão, leia Colossenses 3, de 14 a 17. Antes, e ore. Se seu irmão está errado sobre qualquer aspecto doutrinário, leia Colossenses 3, de 14 a 17 e ore. Se seu irmão tem falhado em qualquer aspecto dentro da igreja, leia Colossenses 3, de 14 a 17 e ore. Mas não magoe com suas palavras. Abracem, façam as pessoas verem que elas podem melhorar em determinados aspectos. Orem com elas. Com elas, não é por elas. Orem por elas também, mas orem com elas se você tiver chance. E pratiquem amor. Com qualquer um. Mesmo que seja uma pessoa que te feriu, eu sei que é difícil. Eu sei. É difícil. Mas se vocês fizerem isso, vocês vão ter paz e ser mais felizes. Ok? Vamos agora cantar uma música. Jesus, me
Perante a igreja inteira, tá? Nós vamos orar ao Senhor. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar. Quem não puderem, em atitude de reverência, vamos curvar nossas vidas. Pai do céu querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ama muito e está do nosso lado todos os momentos. E queríamos, Senhor, nesse momento te pedir que o Senhor habite em nossos corações, para que a gente sempre tenha a palavra certa para as pessoas. Que essas palavras sejam palavras de amor, sejam palavras assertivas, sejam palavras que não só venham de encontro com o problema das pessoas, mas também venha de encontro com o coração delas, para que elas possam guardar essas palavras, não ditas pelas nossas bocas, mas inspiradas por Ti, através de nós, para que as pessoas sejam cada vez mais amorosas e para que elas sintam vontade de seguir, enxergando Cristo em nós. Que isso seja estendido, Senhor, para todos os âmbitos da nossa vida, não somente com as pessoas que estão aqui dentro, mas também com as pessoas que estão lá fora. Ajuda-nos, Senhor, de coração, a perdoar as palavras que sejam mal colocadas para nós. E ajuda-nos, Senhor, a que todas as palavras que a gente sempre fale, seja para a Tua honra e para a Tua glória perante as pessoas. Tem misericórdia de nós, acompanha-nos para os nossos lares, como o Senhor sempre fez, e como nós temos a certeza que o Senhor sempre fará, e que nós possamos buscá-lo todos os dias, para que a gente nunca queira se separar do Senhor. Abençoa todos aqui, abençoa também aqueles que não puderam vir por qualquer problema ou por qualquer dificuldade. É o que te pedimos e te oramos, em nome do nosso querido amigo Jesus Cristo. Amém. O irmão desse aqui vai colocar o hino pra gente, e em seguida ele vai estar ali à porta para cumprimentar os irmãos. O hino Eu Vou para o Céu. Deus, sinais do fim, na terra.